Então, pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui, falando agora, né, de mais uma aplicação da integral, ok? Que é o cálculo do comprimento de arco, tá certo? Então, considere uma curva C, definida pela equação y igual a f de x. Então, eu tenho uma curva aqui, ó, essa curva em azul, uma curva genérica C, definida pela equação y igual a f de x, sendo f, né, essa função contínua, né, e x menor ou igual a b e maior ou igual a a. Se a gente divide o intervalo AB em n subintervalos, então eu pego esse intervalo AB aqui e divido em n, né? Eu pego o intervalo AB e divido em n subintervalos, tá certo? Ok? Com extremos x0, x1, x2, etc, xn e larguras iguais a ΔX, tá certo? Então eu pego o intervalo AB e divido em n subintervalos, né? Com extremos x0, x1, x2, etc, xn e largura ΔX, né? A largura de cada intervalo desse é ΔX, tá certo? Nós vamos obter, né? Nós obtemos um polígono de aproximação para essa curva C, né? Então nós vamos obter um polígono de aproximação para essa curva azul aqui, né? Com vértices P0, P1, P2, etc, Pn, tá certo? Em que P índice I, dado pelas coordenadas x índice I, y índice I, está em C, ou seja, y índice I é igual a f de x índice I. Então, eu tenho aqui os vértices P0, tá? P0, P1, P2, etc, Pn, eles estão sobre a curva azul, tá certo? Eles estão sobre a curva azul. Esse polígono aqui, então, em vermelho, né? Composto por esses segmentos de retas aqui, ó, esse segmento de reta, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, né? Esse polígono, esse seria uma aproximação para a minha curva, né? Ele se aproximaria dessa minha curva azul, tá certo? Ok? Nós temos que o comprimento, né, de L, nós temos então que o comprimento dessa minha curva azul, de A até B, tá certo? O comprimento da minha curva azul, essa minha curva azul, de A até B, é aproximadamente o comprimento desse polígono aqui em vermelho, tá certo? Né? Uma aproximação. Intuitivamente, a gente percebe que essa aproximação, ela se torna melhor quando o número de subintervalos, tá certo? O número de subintervalos tende para aumenta, ok? Quando eu aumento esse número de subintervalos, a gente percebe que essa aproximação melhora, né? Ou seja, essa minha curva poligonal se aproxima mais da minha curva em azul, certo? Então pegando aqui essa figura aqui, ó, se você aumentar aqui o número de subintervalos, você vai perceber que a minha curva vermelha, né? A minha curva vermelha, que é a curva poligonal, que, né, é composta por segmentos de retas unindo esses pontos, vai se aproximar mais dessa curva azul, tá certo? Vai se aproximar mais da curva azul. Então, nós temos o seguinte, né? Que o comprimento L da minha curva azul, né? O comprimento L da minha curva azul, tá certo? O comprimento L da minha curva azul vai ser aproximadamente o somatório, né, de I variando de 1 até N, dessa notação aqui. Essa notação aqui é para dizer, isso aqui significa a distância entre os pontos P índice I menos 1, P índice I, tá certo? Então, por exemplo, quando I for igual a 1, eu tenho a distância entre o ponto, quando I for igual a 1, entre o ponto P0 e P1, certo? Então, quando I for igual a 1, eu tenho a distância entre esse ponto P0 e P1, ou seja, eu tenho o comprimento desse segmento de reta aqui, ó, em vermelho, ok? Quando I for igual a 2, eu tenho a distância entre P1 e P2, tá? Eu tenho a distância entre P1 aqui, ó, agora, e P2, esse outro segmento de reta aqui. Quando I for igual a 3, eu tenho a distância entre P2, né? Quando I for igual a 3, P2 e... Quando I for igual a 3, eu tenho P2, né? E igual a 3, P2 e P3. Então, eu tenho aqui, ó, P2 e P3. Seria esse outro segmento de reta aqui. E assim por diante, tá certo? Então, esse somatório aqui, com I variando de 1 até N, eu estaria somando os comprimentos desses segmentos de retas aqui, desse polígono, né? Esse segmento, o comprimento desse segmento de reta, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Ou seja, eu estou dando aqui, esse somatório seria o comprimento desse polígono, tá certo?
que é a soma dos comprimentos desses segmentos de retas aqui, tá certo? Esse comprimento do polígono, que é a soma dos comprimentos desses segmentos, né, de retas aqui, tá certo? Vai ser uma aproximação, então, da comprimento dessa minha curva azul de A até B, que eu estou chamando de L. Então, esse somatório aqui, que é a soma dos comprimentos, né, dos segmentos de reta do meu polígono, vai ser uma aproximação para o comprimento da minha curva, que eu estou chamando de L, tá certo? Intuitivamente, então, quando esse N, né, quando esse número de subintervalos aqui tendesse para o infinito, né, intuitivamente a gente espera que esse polígono aqui, ele tenda para essa curva, né? Quando o número de subintervalos, né, tende para o infinito, e o meu polígono vai tender para a curva, tá certo? Em outras palavras, né, se o polígono tende para a curva, significa que esse somatório, tá certo? Que é a soma, né? É a soma desses segmentos de retas aqui, que vai dar o comprimento do polígono, né? Isso aqui, o comprimento do polígono vai tender a ser o comprimento da minha curva, né? De A até B. Ou seja, em outras palavras, né? O limite desse somatório aqui, então, quando eu entendo para o infinito, vai ser igual ao comprimento da curva, né? Que eu estou querendo calcular, tá certo? Então, o comprimento da curva vai ser o limite desse somatório quando n tende para o infinito, certo? Ok? Então, nós temos o seguinte, ó. Nós temos que, tá certo? A distância entre os pontos P índice I menos 1 e P índice I, ela é dada por, né? Essa distância entre esses dois pontos aqui, que eu estou denotando dessa forma, a gente sabe da geometria analítica, tá certo? Do segundo grau, inclusive, né? Que é raiz quadrada da diferença entre as coordenadas x ao quadrado mais a diferença das coordenadas y desses dois pontos ao quadrado, tá certo? Diferença das coordenadas x desses dois pontos ao quadrado mais a diferença das coordenadas y desses dois pontos ao quadrado, ou seja, x índice i menos x índice i menos 1 ao quadrado mais y índice i menos y índice i menos 1 ao quadrado, raiz quadrada disso aqui, tá? Isso aqui nada mais é do que Δx ao quadrado mais delta, né? Isso aqui seria o Δx. A diferença, o x índice i menos x índice i menos 1 seria o Δx, né? Que é o comprimento de cada subintervalo, tá certo? E aqui eu estou chamando de ΔY índice i, tá? ΔY índice i, ok? Então veja, o P índice i menos 1, né? Eu estou colocando, então eu coloquei diferença, veja, diferença das coordenadas desses dois pontos, né? Observe que eu estou chamando as coordenadas do ponto P índice i menos 1, a coordenada x de x índice i menos 1. E a coordenada x do ponto P índice i de x índice i. Tá? A coordenada y do ponto P índice i menos 1 é y índice i menos 1. E a coordenada y do ponto P índice i, eu estou chamando de y índice i. Então, por isso que eu tenho isso aqui, né? Diferença das coordenadas x, tá aqui. Diferença das coordenadas x ao quadrado, né? Mais a diferença das coordenadas y ao quadrado. Diferença das coordenadas y ao quadrado, certo? Que é isso aqui, ok? O ΔX, isso aqui é ΔX, e aqui eu estou chamando de ΔY índice i, tá certo? Se a gente aplicar o teorema do valor médio, né, para essa função, né, no intervalo x índice i menos 1, x índice i, intervalo fechado, tá certo? Ou seja, considerando que essa função f satisfaça, né, as condições do teorema do valor médio, né, certo? Ou seja, uma função tem que ser, né, para a gente aplicar o teorema do valor médio nesse intervalo, então a gente supõe que a função ela é contínua nesse intervalo fechado e diferenciável nesse intervalo aberto, certo? Então, considerando que a gente possa aplicar aqui o teorema do valor médio nessa função, então vai existir, né, um número x índice i asterisco, tá certo? X índice i asterisco entre esses dois, né? Entre x índice i menos 1 e x índice i, tá certo? Vai existir um x índice i asterisco aqui entre esses dois números, né? O x índice i menos 1 e x índice i, tá certo? Tal que a derivada da minha função em x índice i asterisco vai ser igual a f de x índice i menos f de x índice i menos 1 sobre x índice i menos x índice i menos 1. Então, isso aqui é o teorema do valor médio, né?
que vocês viram lá em cálculo 1, tá certo? Quem tiver esquecido é só dar uma olhada lá no teorema do valor médio, né? Que a gente viu em cálculo 1. Então, o teorema do valor médio ele diz que vai existir um número, né, nesse intervalo aqui, ou seja, entre esses dois números, tá certo? De tal forma que a derivada da minha função nesse número aqui vai ser igual a f de x índice menos f de x índice menos 1 sobre x índice menos x índice menos 1. Ou, em outras palavras, né, eu posso escrever isso aqui como sendo f de x índice menos f de x índice menos 1 vai ser igual a isso que multiplica isso aqui. Ou seja, derivada de f em x índice asterisco multiplicado por x índice menos x índice menos 1, que é o meu ΔX, tá certo? Ou seja, eu vou ficar com isso aqui é o que eu chamei de ΔY índice I, vai ser igual a derivada de f, faltou aqui o sinal de derivada, né? A derivada de f em x índice asterisco multiplicado pelo ΔX. Então, eu tenho essa relação aqui, ok? Então, nós temos o seguinte, ó. Então, a distância entre os pontos, tá? A distância entre os pontos P índice I menos 1 e P índice I, né? Denotado dessa forma, que é igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY índice I ao quadrado, vai ser igual ao quê? Vai ser ΔX ao quadrado mais o ΔY índice I, é isso aqui, tá? Então, substituindo esse resultado aqui, eu tenho, no lugar de ΔY índice I, eu tenho derivada de f, tá aqui, derivada de f, em x índice I asterisco, vezes ΔX, isso aqui está ao quadrado, então isso aqui é ao quadrado, tá certo? É o ΔY índice I ao quadrado, que é isso aqui. Então, vai ficar a derivada de f em x índice I asterisco ΔX ao quadrado, ok? Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a, colocando o ΔX, ó, isso aqui vai ficar derivada de f em x índice I asterisco ao quadrado multiplicado por ΔX ao quadrado. Se colocarmos ΔX ao quadrado em evidência, eu vou ficar com ΔX ao quadrado que multiplica 1 mais, tá? 1 mais derivada de f em x índice I asterisco ao quadrado, tá certo? Então, isso aqui pode ser escrito como raiz quadrada disso aqui, de ΔX ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada dessa expressão aqui, de 1 mais derivada de f em x índice I asterisco ao quadrado, tá certo? Ou seja, a raiz disso vezes a raiz disso aqui, tá bom? Mas a raiz quadrada de ΔX ao quadrado seria módulo de ΔX. Como ΔX aqui é maior que zero, né? É o comprimento de cada subintervalo, né? Ou seja, maior que zero, então vai ficar a raiz quadrada de ΔX ao quadrado é ΔX, então vai ficar raiz quadrada de 1 mais derivada de f em x índice I asterisco ao quadrado vezes ΔX. Isso aqui é o ΔX, tá certo? Então, obtém isso aqui. Dessa forma, pessoal, o comprimento de arco, né, o comprimento do arco, né, que eu estou procurando, o comprimento de A até B, o comprimento daquele arco lá de A até B da minha função, f, que é o limite do somatório de variando de 1 até n, quando n tende para o infinito, dessa distância entre dos dois pontos, P índice I menos 1, P índice I, isso aqui vai ser limite, né? No lugar disso aqui, eu tenho essa expressão aqui, né? No lugar dessa distância entre dois pontos, eu tenho essa expressão aqui. Então, vai ficar somatório de variando de 1 até n disso aqui. Raiz quadrada de 1 mais derivada de f em x índice I asterisco ao quadrado ΔX, né? Quando esse limite, quando n tende para o infinito, tá certo? E aí, nós reconhecemos esse limite aqui, né? Nós reconhecemos esse limite aqui como sendo uma integral, né? Uma integral definida. Isso aqui seria a integral definida de A até B, tá certo? Ok? Isso aqui, esse limite aqui, a gente reconhece como sendo integral definida de A até B da raiz quadrada de 1 mais derivada de f em x ao quadrado dx, ok? Então, essa integral, ela existe, né? Essa integral, ela existe porque a derivada de f, essa derivada aqui, é contínua no intervalo AB. E, portanto, sendo a derivada de f contínua no intervalo AB, né, isso aqui também vai ser uma função, nesse integrando também é uma função contínua no intervalo AB. E aí, né, essa derivada, ela existe, ok? Certo? Então, veja, essa fórmula, tá ok? Essa fórmula, né? Essa fórmula aqui, ó, que eu acabei de deduzir, né? Tá certo? Ela, na notação de Leibniz, ela fica desse jeito, né? Então, na notação de Leibniz, a gente pode escrever que o comprimento do arco, né?
vai ser integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais, tá? A derivada de f a gente denota dessa forma na notação de Leibniz, né? dy dx ao quadrado, né? Derivada de f ao quadrado, dy dx ao quadrado, derivada de y em relação a x ao quadrado, né? Tá ok? Vezes dx, ok? Veja, essa fórmula aqui, né? Se você tentar entender a fórmula em vez de decorar, né? Fica mais fácil, né? Você decorar, né? Você chegar nela, né? Intuitivamente. Então, nós podemos chegar nessa fórmula aqui, né? Intuitivamente, pensando da seguinte forma, né? Pensando na curva C como compostas, né? Como a curva C como composta por segmentos de reta, tá certo? Segmentos de reta de comprimentos infinitesimais dl. Então, você pode imaginar a minha curva, tá certo? Você pode imaginar a minha curva composto por segmentos de reta, tá? Composto por segmentos de reta aqui, ó, segmentos de reta, tá? Aqui, ó, segmentos de reta de comprimento infinitesimal que eu estou chamando de dl, tá? É o elemento de arco dl, certo? Então, comprimentos infinitesimais dl, sendo dl a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, imagine que você tem um segmento de reta aqui nessa minha curva, tá certo? Essa minha curva, assim, eu tenho um segmento de reta de tamanho infinitesimal, né? Ou seja, tendendo para zero. Esse segmento de reta eu posso imaginar como sendo o quê? A hipotenusa, esse segmento de reta, é a hipotenusa de um triângulozinho aqui, ó. Um triângulozinho retângulo de catetos dx e dy. Então, eu peguei esse triângulozinho aqui, ó, e ampliei ele para cá. Então, observe. Eu tenho o meu DL, tá certo? Esse DL é um segmento de reta na minha curva, é o DL. Um segmento de reta infinitesimal. Então, eu posso imaginar esse segmento de reta infinitesimal na minha curva como sendo a hipotenusa de um triângulozinho retângulo, né, de catetos dx e dy. E aí, ó, se eu imaginar dessa forma, certo? Dessa forma, eu vou ter o seguinte, que o DL, como ela é a hipotenusa desse triângulo, né? A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, DL ao quadrado é igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado. E aí eu tenho que DL vai ser igual a quê? Raiz quadrada disso, tá ok? Raiz quadrada disso, tá? DL é esse comprimentozinho aqui. Então, vai ser raiz quadrada disso. O DL, então, vai ser igual a quê? Vai ser... Se você colocar dx ao quadrado em evidência aqui, vai ficar dx ao quadrado que multiplica 1 mais dy ao quadrado sobre dx ao quadrado, né? Colocando dx ao quadrado em evidência. E aí eu vou ficar com o quê? Vou ficar com raiz disso, dessa expressão, vezes a raiz de dx ao quadrado. Mas a raiz de dx ao quadrado é dx, né? Dx, né? A gente está considerando como sendo positivo, né? É esse tamanhozinho aqui, ó, o tamanhozinho do cateto, então... Raiz quadrada de dx ao quadrado dx, ok? Então, vai ficar a raiz quadrada de 1 mais dy sobre dx ao quadrado vezes dx. Esse é o meu elemento de arco dl, né? O comprimento de um segmentozinho de reta aqui na minha curva. É um segmentozinho de reta infinitesimal. Então, a gente integra esse elemento de arco, né? Integramos, então, dl, o meu elemento de arco, ou seja, veja que eu tenho um dl aqui, tá? Esse dl aqui é um elemento de arco, né? É um segmentozinho de reta nessa minha curva em um determinado x, tá certo? Ele é um segmentozinho de reta em um determinado x. Então, nós integramos esse dl, que é esse segmentozinho de reta aqui em um determinado x, para x de A até B. Então, nós integramos, né, esse meu elemento de arco, o meu dl aqui, ó, o meu dl, né, esse dl em um determinado x, para x de A até B. Quando a gente faz isso, né, integra esse elemento de arco em um determinado x para x de A até B, nós vamos estar somando, né, o comprimento, né, dos elementos de arco aqui, ó, nessa curva, tá certo? De A até B, né? Vamos estar somando o comprimento, né? Nós vamos estar somando o comprimento, né, dos elementos de arco aqui, né, ao longo dessa curva, né, o comprimento desses elementos de arco, né, esse segmentozinho de reta,
né, infinitesimais ao longo dessa curva de A até B, tá certo? Então essa integral vai estar somando o comprimento desses elementos de arco de A até B, ao longo dessa curva de A até B, tá? Que é justamente a forma que a gente chegou aqui, tá certo? Então a gente chegou intuitivamente aqui nessa forma, então a gente não precisa, digamos, a gente não precisa decorar, né? A gente pode entender isso aqui, né, do que simplesmente decorar, ok? Então, essa é uma forma intuitiva, né, de chegar nessa forma aqui, ok? Beleza. Veja, se a curva tem a equação, né? Veja, eu tenho y igual a f de x. Geralmente eu tenho y igual a uma função de x. Mas eu posso ter x como uma função de y, ou seja, x igual a g de y, tá? Se você tem uma curva com a equação x igual a g de y, né, x como função de y, com y menor ou igual a d e maior ou igual a c, e a derivada de g, né, derivada dessa função em y, é contínua, então pela mudança nos papéis de x e y na fórmula 1 e 2, tá certo? Mudança dos papéis de x e y nessas fórmulas aqui, ó, nas fórmulas que a gente chegou aqui, né, na fórmula 1 e na fórmula 2, que é a fórmula 1 na notação de Leibniz, certo? Então, pela mudança dos papéis de x e y na fórmula 1 e 2, nós obtemos a forma para o seu comprimento de arco, tá certo? O comprimento de arco dessa curva de C a D, ou seja, vai ser integral de C a D, né? Integral de C a D da raiz quadrada de 1 mais derivada de G em relação a Y, tá certo? Derivada de G em Y, tá certo? Ao quadrado dy. Ou na notação de Leibniz, eu tenho integral de C a D da raiz quadrada de 1 mais derivada de x em relação a y, derivada de x em relação a y ao quadrado dy, tá certo? Então, eu posso calcular, né? Eu posso calcular também o comprimento de arco com a integral na variável y, né? Observe que isso aqui é integral na variável x, tá? Eu tenho uma função y igual a f de x, né? Então, eu posso calcular aqui o comprimento de arco na variável x. Mas também, ó, eu vou poder também, ó, como está mostrando aqui, ó, eu tenho uma função x igual a x com uma função de y, né? Se eu tiver uma função x com uma função de y, se eu tiver x com uma função de y, eu posso calcular, né, o comprimento de arco com integral, né, na variável y, certo? Então, da mesma forma que a gente chegou naquela fórmula lá, né, a gente pode obter essa forma aqui, ó, né, pensando em um elemento de arco dl em um determinado y, né? Aqui eu tinha um elemento de arco, né? Aqui a gente pensava em um elemento de arco aqui, né? Um elemento de arco aqui em um determinado x aqui, certo? Aqui, né, a gente pensa, né, em um elemento de arco, tá aqui um elemento de arco aqui, o dl, em um determinado y, certo? Um elemento de arco aqui, ó, tá certo? Ou seja, um segmentozinho de reta, né? Um segmentozinho sobre essa curva aqui, um segmento de reta sobre essa curva, um segmentozinho de reta infinitesimal, tá certo? Um pedacinho dessa curva, né? Que a gente pode considerar como um segmento de reta, né? Pelo fato dele ser infinitesimal, então um segmentozinho de reta aqui dl em um determinado y, tá certo? Então a gente pensa, nesse caso, em um dl em um determinado y, e a gente escreve dl como sendo raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado, porque o dl, né, a gente pensa como uma hipotenusa de um triângulozinho retângulo de catetos dx e dy, tá certo? E aí a gente escreve raiz quadrada de... A gente coloca agora dy ao quadrado em evidência, vai ficar 1 mais dx ao quadrado sobre dy ao quadrado, vezes dy ao quadrado, e aí esse dy ao quadrado sai da raiz como dy. Então a gente pensa o quê? A gente pensa em um elemento de arco em um determinado y e escreve dl dessa forma, ou seja, o dl vai ser raiz quadrada de 1 mais derivada de x em relação a y ao quadrado vezes dy, né? E aí a gente integra esse elemento de arco, né, para y variando de c até d, tá? Agora eu tenho a integral na variável y, né? Y variando de c até d.
quando eu faço essa integral desse elemento de arco em um determinado y, para y variando de C até D, né? Integral para y variando de C até D, desse elemento de arco aqui, ó, eu estou somando, imagino que eu estou somando, né, os elementos de arco ao longo dessa curva aqui, eu estou somando os elementos, né, segmentozinhos de retas aqui, infinitesimais ao longo dessa curva, né, eu estou somando segmentozinhos de reta, né, infinitesimais ao longo dessa curva, para y variando de C até D, né, então estou somando ao longo dessa curva de C até D, tá certo? Para y variando de C até D. Para y variando de C até D. Então, tem segmentozinhos, né, de comprimento infinitesimais, né, para y variando de C até D. Eu vou somar o comprimento desses segmentozinhos de reta, né, infinitesimais, de C até D, que seria essa integral aqui, ok? Então, a gente, como disse, né, a gente pode chegar nessas fórmulas, né, sem precisar apenas decorar, mas a gente pode pensar, né, chegar nela de forma intuitiva, tá certo? Então vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo aqui, certo? Nesse exemplo 1 aqui, eu quero calcular, tá certo, o comprimento da curva y ao quadrado igual a x ao cubo entre os pontos 1, 1 e 4, 8. Tá ok? Certo? Observe que essa curva, tá? Essa curva aqui, né? Você olhando para a equação aqui, você vai perceber que é uma curva que é simétrica em torno do eixo x, tá? Então ela vai ter uma parte aqui acima do eixo x e abaixo, né? Uma parte acima que vai ser igual, que vai ser, né, simétrica a essa parte abaixo do eixo x, né? Ou seja, o eixo x é o eixo de simetria aqui, né? Tá certo? Então, se a gente fizer um esboço dessa curva, a gente vai ter uma coisa assim, tá ok? Então, você tem uma curva que é simétrica em torno do eixo x, tá certo? Simétrica, tá? Certo? A equação da parte superior, essa parte de cima aqui, ó. Então, veja que essa curva aqui, ó, essa curva aqui, tá ok? É a mesma coisa que y igual a quê? Se você tirar o y aqui nessa equação, você vai ter y igual a mais ou menos raiz quadrada de quem? De x ao cubo, certo? Ou mais ou menos x elevado a 3 meios, né? É a mesma coisa, né? Mais x elevado a 3 meios é essa parte de cima, certo? Mais x elevado a 3 meios, essa parte de cima, ou seja, mais raiz quadrada de x ao cubo seria essa parte de cima, né? Onde o y é positivo. Menos raiz quadrada de x ao cubo seria a parte de baixo, onde o y é necessariamente negativo aqui, certo? Certo? Então, a parte superior é dada por x elevado a 3 meios, né? Y igual a x elevado a 3 meios, né? A equação dessa parte superior. Então, veja só, se a gente considerar um elemento de arco, tá certo? Se a gente considerar um elemento de arco aqui, ó, em um determinado x, então tem o meu dl aqui, ó, um elemento de arco em um determinado x, né? Então, esse elemento de arco, né? Ou seja, esse segmentozinho aqui de comprimento infinitesimal dl, ele vai ser dado por dl igual a quê? Né? A gente viu que isso aqui vai ser 1 mais dy dx ao quadrado, dx, certo? Quem vai ser dy dx? Quem vai ser dy dx? Derivada de y em relação a x, né? Y é igual a x elevado a 3 meios. Então, a derivada de y em relação a x vai ser 3 meios de x elevado a 3 meios menos 1. Ou seja, 3 meios de x elevado a 1 meio. Tá certo? É a minha derivada. Então, ficamos com
tá? Então, o meu elemento de arco vai ser igual ao quê? A 1 mais essa derivada ao quadrado, tá certo? Vai ficar 9 quartos de... Isso aqui é raiz quadrada de x, então vai ficar x. Tá certo? Então, o meu comprimento de arco, tá certo? O comprimento de arco, o comprimento do arco, esse comprimento aqui, ó, de arco que vai desse ponto até esse ponto, né? Que eu vou chamar de L, vai ser o quê? Eu integro o meu elemento de arco de quanto? Eu tenho um elemento de arco em determinado x. Eu vou integrar de x de 1 até 4, né? Aqui x igual a 1 e aqui x igual a 4. Então, eu vou integrar o meu elemento de arco de x igual a 1, né? Até x igual a 4. Tá ok? Certo? Então, aqui que não estava aparecendo, né? Então, tem aqui a derivada, né? A derivada. O meu y é igual a x elevado a 3 meios. A derivada vai ser a derivada em relação a x, isso aqui. A derivada de y em relação a x vai ser 3 meios de x elevado a 3 meios menos 1, x elevado a 1 meio. Então, o meu comprimento de arco, o meu elemento de arco vai ser raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado. A derivada ao quadrado, isso aqui ao quadrado, vai ser 9 quartos de raiz quadrada ao quadrado, vai ser x. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, vai ficar raiz quadrada de 1 mais 9 quartos de x, dx. E aí, eu integro o meu elemento de arco. Eu integro o meu elemento de arco aqui, em determinado x, de x variando de 1 até, né, 4. Né? E que eu quero o comprimento desse arco aqui. Então, aqui, ó, esse arco aqui, né, esse pedaço dessa curva vai de x de 1 até 4. Então, eu vou integrar de 1 até 4. Vou integrar meu elemento de arco de 1 até 4, certo? Então, integral de 1 até 4, de 1 mais 9 quartos de x dx, ok? Certo? E aí, como é que eu resolvo essa integral? Eu faço simplesmente, aqui é simples, né? É substituição direta, ou seja, fazendo, se eu chamar de u, né? Chamar de u 1 mais 9 quartos de x, vou chamar de u, o que está dentro aqui da raiz. Então, aqui eu tenho que du, o meu du vai ser igual ao quê? Derivada disso aqui em relação a x vai ser o quê? 9 quartos dx. 9 quartos dx, ok? E daqui eu vou tirar o quê? Daqui eu tiro o quê? Que o meu dx é igual ao quê? É igual a 4 sobre 9 du, ok? Então, dx é 4 sobre 9 du. Então, quando... Agora eu tenho o seguinte, quando, né? Quando x igual a 1, tá? Então, eu estou fazendo uma mudança de variável, né? Eu estou mudando do integral na variável x para o integral na variável u, tá? E eu vou resolver essa integral definida na nova variável, tá certo? Eu vou resolver essa integral definida aqui na nova variável, na variável u. Então, eu tenho que mudar esses limites de integração. Ou seja, quando o x for igual a 1, quem vai ser minha variável u, tá certo? Isso é o método de substituição, né? É o que a gente viu lá em cálculo 1, método de substituição para integrais definidas, né? Então, quando o x for igual a 1, isso implica que o meu u vai ser igual a quanto? Tá? Quando o x for igual a 1, o meu u... Ó, u é igual a 1 mais 9 quartos de x. Quando x for 1, eu tenho quanto? Eu tenho u igual a 13 quartos, né? Ok? Quando x for igual a 4, tá certo? Quando o x for igual a 4 aqui, que vai ser u? Vai ser igual a 10. U vai ser igual a 10. Ficamos então, né? Substituindo, ficamos com. Então, substituindo. Tá certo? Ficamos com integral de quem? De 1 a 4 vai ficar a integral de 13 quartos a 10. Tá certo? Então, integral de 1 a 4 vai ficar de 13 quartos a 10. De quem? Da raiz de
Isso aqui eu chamei de U. E o meu dx é 4 nonos de du. Então, tá aqui, ó. 4 nonos eu já vou colocar para fora aqui da integral, né? Então, o meu dx é 4 nonos de du. Tá aqui 4 nonos de du. Ok? Certo? Tá ok? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? A 4 nonos da integral de 13 quartos a 10. Isso aqui é u elevado a 1 meio, né? Tá certo? Vou colocar aqui, né? Eu já podia colocar logo direto a resposta aí. U elevado a 1 meio du, que é igual ao quê? Então, vai ser u elevado a 1 meio mais 1. Tá? U elevado a 1 meio mais 1. Então, vai ficar 4 nonos de u elevado a 1 meio mais 1. U elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, ou seja, 2 terços, vezes 2 terços. Tá certo? Isso aqui, avaliado de 13 quartos a 10. Tá certo? Avaliado de 13 quartos a 10. Então, eu vou ficar com... Tá certo? Vou ficar com 4 nonos, que multiplica o quê? Isso avaliado em 10, ou seja, 2 terços, tá? 2 terços de 10 elevado a 3 meios. Então, 10 elevado a 3 meios, ok? Isso aqui é igual ao quê? Isso é raiz quadrada de 10 ao cubo, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes 10, que é igual a 10 raiz de 10, né? Ok? Então, eu tenho 10 raiz de 10. Então, 10 elevado a 3 meios é 10 raiz de 10. Menos isso aqui com u igual a 13 quartos. Então, eu vou ficar com 2 terços de u igual a 13 quartos. Ou seja, eu tenho o quê? Né? U, que é 13 quartos, elevado a 3 meios, certo? Isso aqui é raiz quadrada de 13 quartos elevado à terceira, que é 13 quartos ao quadrado vezes 13 quartos, que é igual ao quê? A 13 quartos vezes raiz de 13 quartos, tá? Que é raiz de 13 sobre raiz de 4. Uma raiz de 4 é 2, então vai ficar raiz de 13 sobre 2, certo? Raiz de 13 sobre 2. Então, recapitulando, isso aqui, tá? Com 1 igual a 13 quartos, então vai ficar o quê? 13 quartos elevado a 3 meios, que é raiz quadrada de 13 quartos ao quadrado vezes 13 quartos, né? Que é 13 quartos ao cubo. Aqui sai 13 quartos. Aí vai ficar raiz vezes raiz de 13 quartos, que é raiz de 13 sobre raiz de 4. Ou seja, raiz de 13 sobre raiz de 4 é 2. Tá ok? Certo? Então vai ficar o quê? 2 terços que multiplica o quê? 13 quartos, raiz de 13 sobre 2. Ok? Certo? Se a gente multiplicar esse 4 nonos aqui dentro, certo? Se a gente multiplicar, se a gente pode escrever assim também, ó, né? A gente pode tirar
colocar para fora esse 1/3 para fora, né? Eu tenho 1/3 aqui, ó, eu tenho 1/3 aqui e 1/3 aqui. Pode colocar, em vez de multiplicar aqui, ó, eu tenho 1/3 e 1/3. Colocar esse 1/3 para fora e colocar esse 4 multiplicando aqui dentro. Então, colocando 1/3 para fora, vai ficar o quê? 1/27, né? 3 vezes 9, 27. Vezes o quê? Então, coloquei 1/3 para fora. Então, ficou multiplicando 9 vezes 3 vai dar 27. E o 4 multiplicando aqui dentro. Então, o 4 multiplicando aqui vai dar 8. 8 vezes 10, 80. Então, vai ficar 80 raiz de 10. Menos esse 4 multiplicando aqui, ó. Então, esse 2 corta com esse 2 e o 4 multiplicando aqui corta com esse 4. Certo? Então, esse 1/3 aqui saiu para fora, 1/3 saiu para fora. Multiplicando aqui, 1/3 vezes 1/9, vai dar 1/27. E esse quarto foi multiplicando aqui dentro. Então, vai ficar 80, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10, 80. 80 raiz de 10. Menos, aí cortou esse 2 com esse 2. O 4 multiplicando aqui, corta com esse 4. Aí vai ficar só 13. 13 raiz de 13. Então, eu tenho só isso aqui. Certo? 1/27, 80 raiz de 10, menos 13 raiz de 13. Ok? Certo? Vamos ver um outro exemplo aqui. Então, nesse exemplo aqui, tá? Eu quero calcular o comprimento de arco, né, da parábola y² igual a x, do ponto 0, 0 ao ponto 1, 1, tá? Então, se você for esboçar essa parábola aqui, né, você vai ter uma coisa assim, né? Da geometria analítica a gente sabe, né? Isso aqui é simples, né, de esboçar. Você tem uma parábola aqui, né, deitada, com concavidade voltada para o eixo positivo x. Certo? Você vai ter esses esboços aqui. Então, eu tenho um ponto 0, 0 ao ponto 1, 1. Ok? Eu quero o comprimento desse arco aqui, ó. De 0, 0 até 1, 1. Ok? Certo? Tá? Então, nesse caso aqui, tá? Nesse caso, ok? Eu posso pensar num elemento de arco aqui, certo? Um elemento de arco aqui, um determinado y. Então, um elemento de arco aqui de comprimento dl, meu elemento de arco, um determinado y, tá certo? E aí eu escrevo meu elemento de arco como sendo o quê? Ou seja, o meu dl, tá? Meu dl vai ser o quê? Vai ser 1 mais dx dy ao quadrado dy, tá certo? Eu botei a integral na variável y, tá? E aí eu vou integrar esse elemento de arco de quanto? De y igual a 0 até y igual a 1, tá? Então, se eu quiser calcular, então eu tenho um elemento de arco aqui, um determinado y, e vou integrar esse elemento de arco aqui de quem? De y igual a 0 até y igual a 1. Que aí eu vou ter o comprimento desse arco aqui, ó. Certo? Ou seja, o comprimento do arco que eu estou procurando vai ser integral, né, de y0 aqui até y1 do meu elemento de arco. 1 mais dx sobre dy ao quadrado dy. Quem é derivada de x em relação a y? Tá aqui, eu tenho x igual a y ao quadrado. Qual é a derivada de x em relação a y? Se eu derivar x em relação a y, né, derivada de x em relação a y, eu vou ter 2y. Certo?
2y, ok? Daí eu vou ficar com L igual a integral de 0 a 1 de 1 mais derivada de x em relação a y ao quadrado, vai ficar 2y ao quadrado vezes dy, certo? Eu tenho isso aí, tá ok? Observe que essa raiz aqui, ó, ela é daquela forma a ao quadrado mais x ao quadrado, né? No método de substituição trigonométrica, né? Lembre-se do método de substituição trigonométrica que eu tinha a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, onde a gente fazia a substituição x igual a tangente de θ, com θ de menos π sobre 2 a π sobre 2, certo? Lembre-se do método lá de substituição trigonométrica, onde eu tinha a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, né? Para a gente fazer essa raiz desaparecer, sumir, né? A gente fazia a substituição x igual a tangente, tá certo? A tangente com θ menor que π, menor que π sobre 2 e maior que menos π sobre 2. Quem está fazendo o papel do A aqui é o 1, né? Observe que 1 é a mesma coisa de 1 ao quadrado aqui. Então, esse A é o 1. E quem está fazendo o papel do x aqui é o 2y. Tá? Quem está fazendo o papel do x aqui é o 2y. Né? Do x aqui, ó, é o 2y, que está ao quadrado. Então, esse aqui seria o x, né? Veja, então, a gente faz, nesse caso aqui, a gente faz a substituição A tangente. Aqui a gente vai fazer a substituição o quê? X A tangente, quem está fazendo o papel do x é o 2y. Então, 2y igual a tangente, mas o A é 1. Então, 1 tangente de θ. Então, fazendo, né, a gente faz isso aqui, né, fazendo essa substituição. 2y igual a 1 tangente, com θ menor do que π sobre 2 e maior que menos π sobre 2, ok? Eu tenho que y, isso implica que y é igual a quê? É 1/2 da tangente de θ. Né? E, portanto, quem vai ser o meu dy? Tá? Quem vai ser o dy? dy é igual a derivada disso aqui. Né? Derivada disso aqui vai ser 1/2, derivada da tangente, secante, derivada em relação a θ, né? dθ. Então, meu dy vai ser derivada disso aqui em relação a θ, dθ. Ou seja, vai ser 1/2 da secante ao quadrado θ dθ. Ok? Tá certo? Então, substituindo, né? Aliás, eu tenho, ó, eu posso já resolver essa integral definida na nova variável, né? Na variável θ, mudando os limites também de integração aqui. Então, quando y é igual a 0, isso implica que θ é quanto, né? Veja, quando o y for 0 aqui, ó, observe nessa relação aqui, ó. Quando o y for 0, eu tenho tangente de θ igual a 0. Qual é o valor de θ cuja tangente é 0 nesse intervalo aqui, que vai entre menos π sobre 2 e π sobre 2? Entre menos π sobre 2 e π sobre 2, onde que a tangente é 0? Né? Onde que a tangente é 0? E qual o valor de θ a tangente é 0? Em 0, tá certo? Em θ igual a 0. Em θ igual a 0. Quando o y for 0, o meu θ é 0. Quando o y for 1, quando o y for igual a 1, ó, quando o y for igual a 1, ó, observe nessa relação, eu tenho tangente θ igual a, quando o y for igual a 1, vai ser 2, né? Tangente θ vai ser igual a 2, quando o y for 1. Substituindo 1 aqui, eu tenho tangente θ igual a 2. Ou seja, o que acontece? Quando o y for 1, né, eu tenho que tangente θ é 2. Então, θ é o arco cuja tangente é 2. Tá? Por quê? Porque tangente θ é 2. Quando y for 1, tangente θ é 2. Ou seja, θ é o arco cuja tangente é 2. Θ vai ser o arco cuja tangente é 2. Certo? Que eu vou chamar isso aqui de alfa. Tá certo? Vou chamar isso de alfa. Tá ok? Vou chamar de alfa. Então, ficamos com
Então, a gente fica com, né? Tem isso aqui, quando y1, tangente de θ, a tangente de θ vai ser igual a 2, ou seja, significa que θ é o arco e a tangente é 2, que eu estou chamando de alfa. Então, nós ficamos com o seguinte, tá certo? Nós ficamos com o seguinte, com a seguinte integral, né? Integral de 0 a 1 na variável y, tá? Integral de 0 a 1 na variável y é a integral de 0 a alfa na variável θ, certo? Na variável θ, ou seja, vai ficar a integral de 0 a alfa de quem? Da raiz de quem? Raiz de quem? Tá? Eu tenho 1, então eu vou ter 1, veja que 2y eu chamei de tangente, então eu vou ficar com 1 mais, né? 2y ao quadrado é igual a tangente ao quadrado, certo? Vezes dy, tá? dy é igual a 1 meio da secante ao quadrado de θ dθ, certo? Isso aqui, a gente sabe que 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado, tá? Ou seja, isso aqui vai ser integral de 0 até alfa, tá certo? De quem? Da raiz quadrada da secante ao quadrado. Uma raiz quadrada da secante ao quadrado é igual ao quê? É igual ao módulo da secante. Isso aqui é módulo da secante. Como θ é menor que π sobre 2, né? θ é menor que π sobre 2 e menor que π sobre 2, nesse intervalo a secante é positiva. Então, aqui vai ficar, né, raiz quadrada de secante ao quadrado, que é módulo da secante. Como a secante é positiva, o módulo de secante vai ser secante. Tá? Então, vai ficar secante, aqui vai ficar secante vezes secante ao quadrado, que vai dar secante ao cubo. Então, vai ficar 1 meio da secante ao cubo. Esse 1 meio já vou colocar para fora aqui da integral. Tá? 1 meio da secante ao cubo de θ. Tá? Porque aqui vai ficar secante vezes secante ao quadrado, secante ao cubo. E esse 1 meio eu coloquei para fora. Então, 1 meio da secante vezes secante ao quadrado, secante ao cubo de θ. Tá? Essa integral aqui da secante ao cubo, se eu não me engano, a gente já resolveu. Tá? Na aula de integrais trigonométricas, tá certo? A gente resolveu essa integral da secante ao cubo, tá? E a gente tinha o seguinte resultado, né? Então, isso aqui vai ser 1 meio, isso aqui vai ser 1 meio de quem? Da secante, isso aqui é secante de θ, tangente de θ, mais logaritmo neperiano da secante de θ mais tangente de θ. Ok? Isso aqui, ó. Isso avaliado de 0 a alfa. Ok? Então, eu tenho isso aqui, ó, avaliado de 0 a alfa. Tá? Então, vai ser isso aqui, ó, avaliado de 0 a alfa. Certo? Tá? Tem isso aqui, ó, avaliado de 0 a alfa. Ok? Que é a mesma coisa que 1 meio vezes isso aqui avaliado de 0 a alfa, dando o mesmo, certo? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Essa expressão avaliado em alfa, tá? Então, essa expressão avaliado em alfa, ou seja, quando o θ for igual a alfa, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com meio, que multiplica o quê? Secante de alfa, tangente de alfa, né? Quando θ for igual a alfa, mais logaritmo neperiano da secante de alfa mais tangente de alfa, módulo disso aqui, certo? Menos
essa expressão quando o θ for igual a zero, tá? Quando o θ for igual a zero, o que é que vai acontecer? Quando o θ for igual a zero? Quando o θ for igual a zero, eu tenho tangente de zero é zero. Secante de zero, secante é 1 sobre cosseno. Então, vai ficar 1 sobre cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, vai ficar 1 sobre 1, vai dar 1. Então, secante de zero vai ser 1. Mais vezes zero vai dar zero. Isso aqui vai zerar. E aqui vai ficar o quê? Logaritmo neperiano de... Aqui, tangente de zero é zero. Secante de zero vai ser 1. Então, vai ficar logaritmo neperiano do modo de 1, ou seja, logaritmo neperiano de 1. Logaritmo neperiano de 1 vai ser zero. Então, aqui zerou e aqui zerou. Então, menos zero. Certo? Ok? Então, isso aqui vai ser simplesmente, tá? 1/2 da secante de alfa, tangente de alfa, mais logaritmo neperiano do modo da secante de alfa, mais a tangente de alfa. Certo? Ok? Veja agora o seguinte, quem é a secante de alfa e a tangente de alfa? Né? Veja que alfa, né, o que eu chamei de alfa foi o arco cuja tangente é 2. Tá? Alfa é o arco cuja tangente é 2. Tá certo? Alfa é o arco cuja tangente é 2. Né? Significa dizer que a tangente de alfa, aqui significa dizer que a tangente de alfa é 2, tá certo? Então, tangente de alfa aqui, ó, é 2. E a secante de alfa? Tá? A gente sabe a relação que 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado de alfa, certo? Então, eu tenho que secante ao quadrado de alfa é igual a 1 tangente de alfa é 2. Então, tangente de alfa é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. Então, secante ao quadrado de alfa vai ser igual a 5. Portanto, secante de alfa é igual a quê? Mais ou menos raiz quadrada de 5. No entanto, a secante de alfa vai ser raiz quadrada de 5, porque não pode ser menos raiz quadrada de 5, porque alfa está nesse intervalo aqui, tá? Ele está nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, onde a secante é positiva. Então, portanto, não é menos raiz quadrada de 5, e sim raiz de 5, tá certo? Por causa desse intervalo aqui, né? Que o alfa, ele está nesse intervalo aqui, certo? Então, é raiz quadrada de 5. Então, a secante de alfa vai ser aqui, raiz de 5. A tangente de alfa vai ser 2. Aqui, secante, raiz de 5. E a tangente é 2. Então, eu vou ficar com 1/2 de quem? 1/2 de 2 raiz de 5. Né? 2 raiz de 5. Mais logaritmo neperiano de 2 mais raiz de 5. Modo de 2 mais raiz de 5 é 2 mais raiz de 5. Então, eu tenho 2 mais raiz de 5. Certo? Ou, né? Em outras palavras, eu tenho, mas só um detalhe aqui. Eu me esqueci desse 1/2 aqui, ó, pessoal. Ó, essa integral aqui, ó, é isso aqui, tá? Essa integral aqui de 0 a alfa, de secante ao cubo de θ, é isso aqui, tá? É 1/2 que multiplica isso. Só que tá faltando multiplicar por 1/2 aqui, ó. Então, tem mais 1/2 aqui, tá certo? Multiplicando, ok? Então, isso aqui vai ser 1/2 vezes 1/2 aqui. Então, tem 1/2 multiplicando, tá? 1/2 vezes 1/2 vai dar 1/4, certo? 1/4. Aí aqui vai ficar o quê? 1/4, certo?
1/4. E aqui vai ficar o quê? Multiplica isso aqui, que é isso, vai ficar 1/4 aqui. Tá certo? Portanto, isso aqui vai ficar o quê? 2 raiz de 5 sobre 4. 2 raiz de 5 sobre 4. Multiplicando esse 1/4 aqui dentro. Então, vai ficar 2 raiz de 5 sobre 4 mais, né, 1/4 do logaritmo neperiano de 2 mais raiz de 5. Tá certo? Então, isso ou isso. Então, tá aqui o resultado do comprimento, né? Então, isso aqui ou isso aqui, né? O comprimento desse arco aqui. Ok? Certo?